Oi, amores, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estou um pouquinho sumida, né? Trabalho, mas estou aqui. Quero conversar com vocês. Esta semana vou fazer uns vídeos e vamos conversar. Eu quero que vocês assistam esse vídeo, ele é curtinho. E depois eu vou falar sobre o vídeo. Mas eu gostava que vocês assistissem para vocês entenderem o motivo do meu vídeo, tá bem? Polícia angolano, Bom, vocês acabaram de ver o vídeo. A minha pergunta é isso que os polícias angolanos aprendem quando eles vão para o treinamento, quando eles vão para a recruta? É isso, esse tipo de ação que a nossa polícia aprende quando vai para a recruta? Eu acredito que não. Nós vimos a semana passada o que aconteceu no Rangel, lá na Dona Amália, que culminou com a morte da moça, da Chica, uma mãe de 2 filhos. E diga-se de passagem, uma mãe de 2 filhos que já eram órfãos de pai. Eu sempre disse, e vou continuar a dizer, não devemos de maneira nenhuma nos colocar ou enfrentar a polícia. Não devemos de maneira nenhuma entrarmos em altercações com a polícia. Isso não faz o menor sentido. E sim, eu condeno, e na situação do que aconteceu no Rangel, eu atribuo culpa tanto à polícia como à população, porque podia ter sido uma situação que podia ter sido evitada. Nós vimos uma situação que, desde o momento em que eu recebi os primeiros vídeos, logo no começo, eu, antes de terminar, portanto, de assistir, eu já sabia que aquilo tinha terminado em morte. Não sei porquê, mas pelo que eu vi que aquela situação ia culminar em morte. E assim foi. Vi muita gente dizer, a moça é culpada, que ela não tinha que se rebelar contra a polícia, não tinha que enfrentar, e não tinha que enfrentar. Mas atribuir culpa à vítima é de uma falta de noção e de uma falta de empatia e sensibilidade. Mas isso porque não é na nossa carne que dói, porque é muito fácil julgar quando não é a nossa carne que está a doer. Meus amores, a população não está preparada para esse tipo de situações. Depreende-se, entende-se que quem está preparados para gerir esse tipo de situações que aconteceram, por exemplo, no Rangel, é a polícia. Porque são eles que receberam treinamento. Porque são eles que foram treinados para agirem em conformidade nessas situações. O que nós vimos naquela situação da Dona Amália foram polícias totalmente despreparados, numa situação de crise, numa situação de conflito. E eu vou aqui esclarecer que não foi nenhuma busca e apreensão, era uma briga entre famílias que a polícia estava a passar e se meteu no meio para tentar acabar com a confusão, e só fez piorar. A polícia mostrou ali um total despreparo. Um total despreparo. E vi as pessoas dizerem, mas ele também não queria atirar, o tiro foi sem querer. Meus amores, quando você, polícia, que anda armado, está no meio de um conflito, a última coisa que você pode fazer é empunhar uma arma. Não pode. Quando ele fica com a arma na mão, ela assumiu o risco de matar alguém e acabou matando. Aquela arma tinha que estar no coldre. Aquela arma tinha que estar travada. A polícia, de maneira nenhuma, deveria e não deve entrar num corpo a corpo com a população, com uma cidadã. E nós vimos ali policiais a lutarem com cidadãos. Aquilo era lutar. E não foi isso que eles aprenderam na recruta, desculpa. Eu assisto milhares de documentários sobre as atuações da polícia e não é assim que a polícia age. Em parte nenhuma do mundo. Aquelas pessoas
deviam ser contidas e não a polícia ali a lutar com elas. Isso não faz o menor sentido, isso não tem o menor cabimento. Não tem. E por isso é que culminou na morte de alguém. Então eu condeno veemente a ação da polícia. Vocês viram agora no vídeo, foi isso que esses polícias aprenderam na recruta? Bater no cidadão com uma pedra na cabeça? Atirar o cidadão para o chão com uma queda daquelas? Não algemaram os senhores por quê? As algemas da nossa polícia ficam aonde? O cidadão está de uma maneira... Prende o cidadão, é para isso que vocês têm algemas, se é que tem. O que não se admite é ver a nossa polícia em altercações físicas com a população. Isso não existe. E o que aconteceu no Rangel podia ter sido evitado. A polícia viu a escalada da confusão. Qual é o procedimento? Vamos nos afastar e pedir reforços. Até porque já temos identificadas as pessoas que estavam a fazer confusão. Meus irmãos, vamos nos afastar. Vamos chamar reforço, vamos chamar uma polícia mais preparada. E vinham. E quando chegassem lá, não é com arma de ação letal. Não. É vir com armas de borracha, com gás lacrimogênico, com granadas de fumo para dispersar a população. E depois prendiam as pessoas que tinham que prender, ou as pessoas que estavam a fazer confusão, e iam se entender na esquadra. O momento ali, a atuação da polícia naquela situação era afastamento. Sai! É igual está a acontecer um incêndio e você vai jogar gasolina para tentar apagar o fogo. E não. Se está a pegar fogo em alguma panela, por exemplo, na tua casa, é colocar um pano molhado por cima para fazer abafamento e acabar o fogo. É fazer afastamento para apagar o fogo. E o que aqueles polícias foram fazer aí? É colocar mais gasolina no fogo que já tinha. Resultado, acabou na morte de uma mãe de família. Estou a dizer que a população agiu bem? Não. A população também errou, mas a polícia errou ainda mais. E a polícia errou ainda mais por quê? Porque não é a polícia, não é a população que está preparada para esse tipo de situações. Não é a população, não tem treinamento para situações de conflito. O polícia tem que ter capacidade de gestão de conflito. O polícia tem que ter equilíbrio emocional. O polícia tem que ter avaliação técnica, avaliação psicológica. E não é isso que acontece em qualquer um. Hoje é polícia. O bandido virou polícia, está dentro da polícia, é chefe. E por isso é que temos essas situações. O polícia, quando estava com a arma na mão, assumiu o risco de matar. E aquilo não é um acidente, como muitos disseram. Aquilo é um homicídio doloso. Aquilo é um homicídio doloso. Porque ele assumiu o risco do dolo. Ele não tinha que estar com a arma na mão. A moça já tinha se afastado dele. E ele continuava a puxar na blusa da moça. Para quê? Deixava ali ir. E não. Então, não tem margem para defender a polícia. A ação da polícia está errada. Está totalmente errada. E quem disser o contrário não tem a menor noção. Não venham aqui culpar a vítima porque ela já tinha histórico de confusão. Ou seja, a pessoa tem histórico de confusão, merece morrer. É isso? É isso então? Não, meus amores. É a nossa polícia que maltrata o povo. É a nossa polícia que oprime o povo. É a nossa polícia que tem fome, passa mal, tão mal quanto o povo e oprime o povo. Vocês acham que esses dois polícias agiram bem com esses dois moços? Ah, vão dizer, mas eles devem ser gatunos. Não interessa se são gatunos, a polícia não tem que fazer isso. São gatunos, prenda, põe algema nos moços, prenda-o, chama a patrulha e leva para a esquadra. E não fazer o que eles fizeram. Foi isso que aprenderam, a bater no cidadão com pedra. Eu não consigo, e na minha perspectiva, não há margem nenhuma para se defender a ação da polícia. Está errada. Podia ter sido tudo evitado se os polícias simplesmente se afastassem e fossem buscar reforços. Então não vamos aqui defender o indefensável e muito menos ainda cometer o descalabro de culpar a vítima da situação que aconteceu na Dona Amália e em qualquer outra situação. A nossa polícia precisa de treinamento, a nossa polícia precisa de ser totalmente avaliada porque são todos despreparados e com um grave lack de equilíbrio emocional.